Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui estamos nós, eu e Pedrinho Chaves, para o programa Dois Neurônios Incomodam, número 199, ou Confraria do Condor, número 21. Pedrinho, eu quero começar esse programa pelo seguinte. Vai o pessoalzinho que gosta de um baticum aí, de um rock and roll, aquele carinha chamado Ira, bicho, o carinha, ele resolveu falar não para anistia. Então, eu diria o seguinte, esse Ira, em vez de ser uma banda de Boston, que é um lugar que toca um bom rock and roll, se transformou num bando de bostas. Porque agora não vai mais ninguém no show. Acabou. E eles estão dizendo, eles têm propaganda no rádio. Pedrinho, tem ouvido propaganda no rádio dizendo 2 shows espetaculares em São Paulo com Ira, etc. Não vai ninguém, Pedrinho. Não vai ninguém. Não vai ninguém. O pessoal não entendeu ainda. Né? Eu quero complementar com outra coisa. Eu vi aquele Danilo Gentili Que é um picareta. É um picareta, mas ele estava lá falando e eu estava vendo porque apareceu no Instagram e eu resolvi ver. Ele começou a mostrar os processos que ele tinha. Um teatro lotado. Pode ser picareta ou não, mas o teatro estava lotado. Tinha um pódio com o brasão do Brasil assim na frente. Ele estava no pódio falando, stand-up. E ele começou a botar papéis em cima dizendo, esse aqui é o processo que me moveu fulano de tal, esse é o que me moveu fulano de tal. O engraçado foi empilhando o processo. Ele disse assim, é engraçado, todos esses processos são de gente do PT. Eu sempre falei mal do Bolsonaro, eu falei mal de todos os presidentes, eu falei mal de todo mundo, ninguém me processou. Só PT e PSOL que Exatamente. Aí uma mulher lá do fundão grita, fascista! E vem uma vaia de todo aquele auditório, devia ter pelo menos 1.000, 1.500 pessoas, era um teatro grande, estava lotado. Aí ele imita o Milei, ele pega uma serra dessas serras elétricas e corta os documentos todos e o pódio, inclusive, que tem o brasão do Brasil. E diz que ninguém vai calar ele e nem vai calar os brasileiros, porque ninguém pode fazer isso, porque nós temos liberdade de expressão. Bom, ele é agente duplo. Viu? Ele é esquisito. É esquisito. É esquisito, mas isso que ele fez tá bem feito. Sabe por quê? Porque ele é esquisito, mas é inteligente. Sim, não é burro. Ele viu que o caleidoscópio mudou. Era tudo preto e vermelho e já vai ficar verde e amarelo. Aguarda. Tá perto. Tá perto. Bom, Pedrinho, notícia triste. Morreu mais um dos caras Olha, eu vi isso aqui, eu quero falar. Mais uma vítima do Holocausto Candango. Eu achei que essa expressão ficou ótima. 8 de janeiro foi o Holocausto Candango. Tá certo. Tá? Para quem lembra da construção de Brasília, os candangos que construíram, né? Então, Brasília, candango, tá tudo em casa. Então, morreu mais um. O nome do cara é Marco Aurélio Gonçalves Pedroso. Não tenho certeza, mas acho que ele tinha 60 anos. Que hoje em dia não é uma grande idade. Não, juvenil ainda. Nós estamos com 70 e tantos, já aguentamos ainda. Semana que vem faço 78. Estou aqui, forte. Tá certo. Bom, então morreu mais um, Pedrinho. É isso aí. E enquanto isso, tem coisas acontecendo. Pedrinho, a loucura chegou a tal ponto, não sei se você viu, para seu comentário. Alex Zuglandi, Sua Majestade Imperial, hoje, nesse momento que nós estamos fazendo o programa, terça-feira, dia 22 de abril do ano da graça de 2025. Do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Dele mesmo. Exatamente. Desse aí. Bom, aí é o seguinte, está sendo feito o julgamento em Brasília do Felipe Martins. Exatamente. O Felipe Martins foi autorizado porque o advogado pediu para ele sair de Ponta Grossa
Aliás, estar em Ponta Grossa é meio assim... O pior é só estar em Curralinho. É Curralinho também. Exatamente. Bom, sair de Ponta Grossa e ir a Brasília para assistir a sua eventual condenação, porque isso já está tudo tramado. Bom, mas daí é o seguinte, o cara pode sair de Ponta Grossa, depois pode chegar no aeroporto, do aeroporto ele pode ir para o hotel, do hotel para o julgamento, do julgamento para o hotel, do hotel para o aeroporto, para o avião para Ponta Grossa. Se alguém filmar ele, ele vai preso. Ou tirar foto também. Ó, eu tenho que rir porque eu tenho que explicar para você, para quem não sabe, tá? É o seguinte. Sua Majestade o Grande, ele se arvora no seguinte, tudo isso é para defender o Estado Democrático de Direito, ou seja... A PQP. Felipe Martins é um perigo ao Estado Democrático de Direito. Aí eu quero fazer uma ilação aqui para vocês entenderem. O que é Estado Democrático de Direito? O que é democracia? Democracia, até onde eu sei, é a segurança do direito. O que é a segurança? Eu estou trocando assim, somando 2 mais 2, que é para quem não entende entender. Claro. Então, segurança do direito é o seguinte. O que é o direito? O direito é o que está na Constituição. Então, se você tem uma segurança de que aquilo que está na Constituição realmente vigora, você está numa democracia. Aí eu pergunto, como é que pode ter um atentado contra o Estado Democrático de Direito quando a Constituição não é respeitada e limpam o traseiro com ela? Para que volte. Para que volte. Exatamente. Então é isso. Então o cara está fazendo um atentado de direito contra uma coisa que não existe. Então não tem crime. Aliás, qual é o crime do Felipe Martins? Ele foi para os Estados Unidos, isso é crime? Quer dizer, e o direito de ir e vir? Não, pior. Falsificaram a entrada dele nos Estados Unidos. Vai dizer que ele foi. Vai dizer que ele foi. Mas mesmo como que ele não fosse. Mas enfim, mas o problema é o seguinte, que agora quem ajudou a fazer essa maracutaia lá se encrencou, porque esse crime contra a administração federal americana chega até a pena de morte. Exatamente. E tem mais, e os comparsas, ou quem estava em conluio com o autor principal do crime, também está encrencado. Tá? Pois é. Agora eu fico pensando, por que um cara lá na Flórida, porque parece que a primeira maracutaia foi na Flórida, depois tem uma maracutaia no Fitzgerald Kennedy em Nova York, mas a primeira maracutaia foi na Flórida. Por que um cara na Flórida um dia acordou e disse, quer saber de uma coisa? Eu não tenho o que fazer hoje, eu vou fazer uma entrada falsa do Felipe Martins aqui na aduana. Quer dizer, alguém pediu para esse cara fazer. Claro. Eu não acho nem que pediu, acho que mandou. Nós estamos careca de saber quem foi, só que não podemos dizer. Não podemos dizer, exatamente. Porque senão cai o cabelo. Né? Então é o seguinte. Ficamos igual aquela cantora careca do Ionesco, exatamente, que é uma bela peça de teatro. Aí eu queria lembrar... Devido a tudo que está acontecendo, porque o que está acontecendo aqui virou um granguinhol, né? Nem é granguinhol, porque o granguinhol tem muito sangue. Aqui não tem, até agora não teve sangue, teve um pessoal que morreu. Agora, é uma loucura, é um circo fantástico, sabe? Eu lembro do Vinícius, é a celebração fantástica da primeira cirurgia plástica, quer dizer, é uma loucura total. Exatamente. Tá? Então, eu penso no seguinte, fiquei sabendo hoje, a cabeleireira, a Débora. Sei. A terrorista do batom. A terrorista do batom. Tá certo. Alguém, eu não sei quem deles, eu não sei se foi aquele que o terrivelmente evangélico, que pediu vistas do processo, e daí Sua Majestade, o Glande, ele mandou para casa com tornozeleira. Mas parece que agora já venceu a história do tempo da vista do processo, e a mulher já tem 2 votos, que é, claro, de Sua Majestade o Grande, e eu não sei se é o Bagre ou se é o advogado do Carniça. Ou também, do amigo do meu pai. Não sei, mas o outro já votou da primeira. E os 2 votaram por 14 anos de prisão, mais uma multa de 30 milhões. Eu tenho que rir, pô. Isso aqui é ridículo, isso aqui nem para piada sério. É surrealista. É aquele relógio do Salvador Dalí derretendo. É isso.
Aquele relógio parece um ovo, assim, frito, derretido. Né? E o ovo me lembra outras coisas. O cara vai ser ovacionado, isso eu tenho certeza. Olha, eu penso o seguinte, isso me lembra, sabe o quê? Alice no País das Maravilhas, aquela rainha que dizia, cortem-lhe a cabeça, a rainha de copas. A rainha de copas. E, sabe, lembro também do Humpty Dumpty, o ovo que ficava em cima do muro, caiu e quebrou. Bom, mas tudo bem, deixa isso de lado. Aí eu vi uma frase de Schopenhauer que eu falei, eu vou levar para o programa porque as pessoas precisam ouvir isso. E eu vou ler, porque é Schopenhauer, então não é meu, eu quero ler exatamente como está escrito. Ou seja, presta atenção, o que o rebanho odeia é aquele que pensa de forma diferente, não tanto pela própria opinião do cara que pensa de forma diferente, mas pela audácia, e aí a palavra é certíssima, de querer pensar por si mesmo. Como é que você vai pensar por si mesmo? Você tem que pensar como eu penso. Exatamente, né? tá certo. Algo que eles não sabem fazer. Ou seja, o rebanho não pensa por si mesmo, o rebanho pensa de acordo com o rebanho. E por pensar de acordo com o rebanho, vai todo mundo para o matadouro. Tá? Exatamente. Então, ou para tosquia. Ou para tosquia. Em crimes menores é só tosquia. Bom, ouvi falar também que é o seguinte, eu não sei, a gente está aqui gravando o programa, não sabe o que está acontecendo, vamos saber amanhã, infelizmente. Então a gente vai comentar isso no próximo programa. Mas é o seguinte, parece que tem gente se arregimentando para acompanhar ou para ficar na frente do local do julgamento do Felipe Martins. Então, assim, tipo, ele não está sozinho. Parece ou que tem um linguagem movimento. modernista, eu também estou aqui. Eu também estou aqui, Exatamente. E aí, parodiando aquele rei que disse l'état c'est moi, aí tem era modesto. o Sua Majestade o Grande que diz o seguinte, aqui é o seguinte, la loi c'est moi. Então, a lei é dele e ele vai fazer o que ele quiser. Se vocês deixarem. Então, eu só vou contar uma coisa. Ontem foi o dia do falecimento do Papa Francisco. Verdade. Que eu não simpatizo muito com ele, porque eu acompanhei a vida dele desde quando ele era arcebispo de Buenos Aires, numa época que eu ia diversas vezes à Argentina. No entanto, num primeiro momento, eu fiquei contente com a eleição dele, que foi o primeiro jesuíta eleito Papa. E os jesuítas, com todos os defeitos dele, eles foram criados por Santo Inácio de Loyola como se fosse um exército, porque o Santo Inácio era um guerreiro, era Dom Inígo de Loyola, que depois foi ferido numa batalha, ficou meses se recuperando num convento, onde só tinha um livro que era História dos Santos. Ele tomou um fervor tão grande que depois a espada aos pés da Virgem Maria e resolveu criar o que ele sabia, que era um exército, só que era um exército para educar as elites. E daí que surgiu essa ordem dos jesuítas que vieram para o Brasil para catequizar os índios aqui. Muitos deles espanhóis, porque o Inácio de Loyola era espanhol. Inclusive o Padre Anchieta, que foi um dos principais jesuítas que começou aqui, nasceu em Tenerife, nas Canárias espanholas. E era um grande intelectual, escreveu poemas à Virgem com uma vara rabiscando as areias da praia, que depois a maré levou. De São Vicente. Bom, isso era só para dar uma introdução. Eu me dava com jesuítas argentinos. Um deles, até um dia, me fez uma gentileza enorme. Me deu uma regra da Companhia de Jesus, impressa por uma das escolas que os jesuítas mantinham lá para meninos expostos. La Prenta de los Niños Expósitos. Logo em 1830, logo depois da independência argentina, com o ex-libris do Colégio de Salvador, que corresponderia ao nosso São Luís de São Paulo ou o Santo Inácio lá do Rio de Janeiro. Esse livro, como a Companhia de Jesus tem o regulamento militar, dei para um amigo meu queridíssimo, a quem eu só devo gentileza na minha vida. Estrelado.
Não, esse era Não civil, mas é tão importante quanto o estrelado. Tá. Bom, aí então, eu, depois desse obséquio maravilhoso, perguntei para esses meus amigos jesuítas qual era o livro mais importante que eles me recomendariam ler. E eles de imediato falaram, Joana Tabor 666, escrito por um grande intelectual argentino, que escrevia com o pseudônimo de Hugo Wast, mas o nome certo era Gustavo Adolfo Zuviria Martínez, de uma família distintíssima, casado com uma moça distintíssima, recém-casados foram recebidos pelo Papa de então, e foi ministro da Cultura argentino antes do Perón, né? Esse livro é tão interessante que eu me encantei, que é muito atual, porque ele conta a história do último Papa, e pelas profecias de São Malaquias, o Francisco é o penúltimo. Então, quem quiser aprender um pouquinho, leia esse livro. Aí eu fiquei tão encantado que perguntei qual era o melhor teólogo argentino que eu gostaria de saber, de ler o trabalho sobre o Apocalipse de São João, sobre o qual foi baseado O Joana Tabor. o Joana Tabor. O prestígio do autor era tão grande que, mesmo sendo leigo, ele pediu imprimatur para a igreja, que ele não queria contrariar em nada a melhor doutrina católica. Mesmo sem necessidade, pelo brilhantismo e qualificação pessoal dele, a igreja deu o imprimatur para o Joana Tabor 666. Então, essa é a melhor recomendação de leitura que eu posso fazer para vocês. Tem 2 edições que eu conheço, uma argentina, recente, de uns anos atrás, e outra espanhola, muito bonita também. Lá, a edição espanhola é só 666. Houve, no passado, em 1952, uma edição em português, feita pela editora VEC, do Rio de Janeiro, que eu também só achei um exemplar na minha vida e dei para o mesmo amigo que recebeu a regra da Companhia de Jesus. Então, para você ver que o Brasil já foi melhor, só isso. Bom, Pedrinho foi muito educado, falou muito de cultura, me presenteou Joana Tabor, a edição nova argentina, que está na minha biblioteca, que eu já li, que é realmente sensacional, e agora eu vou esculhambar. O Comuna morreu. O Comuna. O Pedrinho foi gentil. O Pedrinho é uma pessoa religiosa. Então ele tem essa educação que não permite ele dizer que esse Papa é um canalha. Era um canalha. Graças a Deus já foi para o inferno. Eu falo menos, porque para quem tem a fé católica, os papas são escolhidos pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo escolheu Francisco, Vou me interromper. Tem um tango argentino que diz assim, por algo sos el niño de papá. Bom, então eu vou dizer, nesse caso, o Espírito Santo tinha ido fazer xixi e quem escolheu foi o espírito de porco. Então esse cara foi uma pedra no sapato da Igreja Católica. Esse é um comunista que recebeu Evo Morales e que presenteou ele, ou ele ao Evo Morales, já não sei, mas já esqueci, porque essas coisas eu procuro esquecer, com um crucifixo, com a foice e o martelo. Esse cara beijou, esse Papa beijou as mãos dos Rothschild, da família Rothschild. Esse cara recebeu o Hugo Chávez, recebeu o Maduro. Esse cara recebeu o Carniça e disse que o Carniça era um injustiçado. Então esse cara tem que arder no inferno. Essa é a minha opinião. Desculpa, presidente, se dá super bem por isso. Porque Não, nós somos cavalheiros, nós podemos discordar sem brigar. Exatamente. Coisa que os petistas, por indigência intelectual e cultural, não sabem. Eles só sabem perseguir e atacar e fazer essas perseguições. Imagine você ser condenado por alguém que filmou você sem a sua autorização. Que é o que pode estar acontecendo hoje. Como é que vai fazer? Bota o manto da invisibilidade no cara para que ninguém veja. O cara está se registrando no hotel, alguém pega, filma, põe na internet e ele vai preso. Exatamente. Que lei é essa, Pedrinho? Não, essa é a lei pior.
É pior que a lei do talião, que era olho por olho, Não, dente essa é a por lei do dente. cão. Cão. Não é de qualquer cão, é do Cérberos, que é o cão o que está na Cérberos, porta do inferno com 3 cabeças. Que no item 34 da Divina Comédia está escrito na porta do inferno: Lasciate ogni speranza, o voi che entrate. Então é isso, quem cai nas guerras desses tarados, que é a única palavra que pode defini-los melhorzinho, enfim, está desgraçado. Vou descrever o Cérberos. Tá certo. 3 cabeças. Uma cabeça careca, outra com boca de veludo E a terceira com outra chifre. Não, a outra com boca de bagre. Tá certo. Mas pode ter chifre em todas. Todas, exatamente. Todas podem ter chifre. Esse é o Cérberos. E nós estamos na mão disso. Exatamente. E sabe, as pessoas... Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é possível, eu sei. A gente é jogado no shadow banning. Até é bom, porque assim, de repente, a gente não assula, não incomoda suas excrescências. as suas excrescências. Exatamente. Mas o que eu acho é o seguinte, eu fico com pena de um povo que tem medo de se expressar. Porque eu sei que a maioria do povo, foi feita uma enquete, eu não sei quem fez, mas eu vi essa enquete em algum lugar. Parece que 60% da população tem medo de emitir opinião a respeito das pessoas das quais nós falamos aqui. Tem medo. Então a gente fala aqui e os caras acham, legal que eles estão falando. Mas ninguém, sabe, enquanto vocês ficarem calados, quem cala consente, tá? Então, enquanto o povo ficar calado, vai aceitando. E os caras vão indo para frente, cada vez mais. O cara não... Olha a cara de pau. O Carniça, nessa semana que passou, manda um avião da FAB ao Peru resgatar a mulher, uma perua, mulher do presidente que levou toco da Odebrecht. Aqui no Brasil, tem um ministro, amigo do meu pai, que perdoou a Odebrecht. Perdoou a Odebrecht, que está pagando milhões de dólares nos Estados Unidos por prejuízo que causou com maracutaias e coisas do estilo. E ainda mandou devolver o dinheiro que ela já tinha recolhido aos cofres da União de multas. E aí a gente paga um avião da FAB para buscar a perua que recebeu toco da Odebrecht, que estava condenada no país dela. É o seguinte, é um clube, então o ladrão ajuda o outro ladrão. Aqui o Brasil virou Pix, sabe o Pix? Não o Pix de pagamento, é o Pix do brincadeira de pega-pega. Que a Pix encosta numa árvore, em algum lugar que tinha marcado. Aí você não pode ser tocado. Exatamente. Então o Brasil virou o Pix da ladruagem internacional. Mas isso tudo... Para completar, antes que eu esqueça. Então tá bom, completa. Desculpa, antes que eu esqueça. Tá, porque é o seguinte, aí o cara quer que mande o Eustáquio de volta para o Brasil. E o cara dá 5 dias para a madame, que é a embaixadora. Sim, explicar por que não manda quando tem um tratado de extradição entre os países. O que ela falou? Ele ignorou. Pois é, mas o que ele fez de fusquinha? Isso se chama fusquinha. De fusquinha. Ele liberou um traficante que tinha 52 quilos de cocaína. Então um cara de 52 quilos de cocaína pode ser liberado. Aliás, o cara do rap lá, devolver o dinheiro, soltar o cara. Aqui é o paraíso da ladruagem. Nós estamos sendo gerenciados, porque eu não posso dizer governado, eu não sou governado por esse carniça escroto, eu não sou. E acho que a maioria de vocês que assistem aos programas também não é. Agora eu tenho que dizer, um pouco da nossa glória roubativa foi ofuscada quando descobriram que a USAID... sim, é igual. Tem gente com 180 anos recebendo pensão do governo americano. Olha, eu vi que tem até de 300 anos, Pedrinho. De 300 anos eu não sei por quê. Porque alguém comentou que era mais velho que a independência americana. Então, porra, é a loucura total. Então, agora, e tem um moço muito bonito que fez foguetes da marcha ré. Bobinho ele não é. Além de ser o homem mais rico do mundo, talvez um dos mais ricos. Ele é trilionário, parece que ele já quase, é trilionário. Não, está chegando perto. Mas, veja você guardando as proporções do poder de compra de eras passadas, ele, sem dúvida nenhuma, se não foi o homem mais rico de todos os tempos, é um dos homens mais ricos de todos os tempos. Então ele foi com o dedo na ferida.
Como diziam no caso do Watergate, follow the money. Follow the Foi money. o que ele fez, que ele entende desse Agora, assunto. eu vou te dizer uma coisa, Pedrinho. É. Esse fim de semana, ontem, É. dia 21, aquele pessoalzinho escroto lá do... Como é que chama? Eu vou ver aqui. Eu esqueço. O Sleeping Giants. O Sleeping Giants. O Sleeping Giants adere ao blackout das redes ontem, dia 21 de 4 e 25, em protesto a favor da regulação das mídias digitais. Aí eu vou explicar a notícia. Eles ontem não publicaram nada, os Sleeping Giants. Aliás, eles podiam não publicar nunca mais, mas vai embora. Em protesto, vai embora. Some. São mentirosos, são canalhas. Bom, aqui a gente pode dizer essas coisas. Até enquanto tiver boca, enquanto não for preso. Enquanto Deus nos deixar, nos der saúde, para fazer tudo aquilo que está a nosso alcance. Porque só gente que já não tem mais medo de morrer é que pode falar essas coisas. Bom, muito bem. Voltando aos Sleeping Giants. Qual é o problema maior dos Sleeping Giants? Por que eles estão fazendo isso? Eles e outro bando de petista que está se sentindo roubado, porque segundo eles, eu até anotei, aliás, esse nosso programa deveria se chamar, eu pensei nisso ontem, A Voz do Brasil. É a voz do Brasil. Mas a voz dos nossos netos. Então somos a voz do Brasil. Somos sem os introdução avós. do Guarani, que é uma ópera do maior Carlos músico Gomes. brasileiro, Carlos Gomes. Bom, mas e é o quando seguinte. ele encontrou com o Verdi, já velhinho, o Verdi falou assim, questo bambino inizia de dove ho finito io. Exatamente. Ele começou onde eu acabei. Bom, Exatamente. Pedrinho, para quem não entendeu, nós somos os avós, temos os nossos netos, os avós do Brasil. Aqui somos a Confraria do Condor, os avós do Brasil e os dois neurônios que incomodam. Exatamente. Bom, mas aí é o seguinte, esse blackout, de acordo com eles, é para punir, olha que lindo isso, ó, presta atenção, para punir o modelo predatório que sequestrou a maior invenção de nosso tempo. Então eles dizem o seguinte, que nós, conservadores de direita, porque somos mais inteligentes e falamos a verdade, de uma certa forma eles ficaram apagados, a gente sequestrou a maior invenção, que é isso que vocês estão vendo na internet. Bom, eles estão perdidos, mas mais que isso, eles não é por isso. É o seguinte, que eles recebiam um apoio, uma grana preta de USAID. Tá certo. Que o Pedrinho estava falando agora. E isso secou, a fonte secou. E agora como é que nós vamos... Agora... Como é que vocês vão viver? Vocês vão ter que trabalhar, seus vagabundos. Vão ter que trabalhar. É isso que é o maior... Exatamente. As melhores memes que eu já vi na internet é um bombardeio de carteira de trabalho em cima das reuniões do PT. Pedrinho, eu anotei, eles perderam o monopólio da narrativa, porque até algum tempo atrás eles tinham o monopólio da narrativa, porque as pessoas eram informadas pela Rede Globo que falavam o que queria. Esses checadores de opinião do Estado, os Sleeping Giants, eles faziam a cabeça do povo, e ainda fazem até hoje. Bom, não porque fizeram... tem gente que ainda vê a Globo, que eu acho... Tem retardado, tá cheio de retardado, melhor, mas tem muito. Melhor se envenenar com mercúrio, que é difícil de pegar, porque o mercúrio em cima de uma mesa, de um vidro, não dá para não dá para pegar. Mas se eles fizerem uma pazinha e jogarem na boca, eles se morrem por envenenamento de mercúrio. E aí é o seguinte, eu anotei aqui, eles não querem mais brincar. Aquela história. Eu vou pegar a bola e vou para casa. Agora, se é para jogar desse jeito, eu não jogo. A bola é minha, eu vou para casa. Exatamente. Aí, por quê? E não quer mais brincar porque acabou a grana do USA. Acabou a grana, né? Então, eu diria o seguinte, que os Sleeping Giants, eles fazerem um blackout, é a mesma coisa, é mais ou menos a relevância deles fazerem um blackout, é mais ou menos assim. Por exemplo, eu resolvo hoje, digo pro Pedrinho, Pedrinho, é o seguinte, eu não vou comprar mais Rolls Royce zero. Tá certo. É isso aí. Isso vai abalar as estruturas da Rolls Royce na Inglaterra. Exatamente. Que nem é inglesa mais. Hoje a dona da Rolls Royce é BMW. Tá? Mas eu digo o seguinte, quer dizer, eles vão dizer, porra, o Wilton lá no Brasil disse que não vai comprar mais Rolls Royce. Ele nunca teve dinheiro para comprar um Rolls Royce, nem vai ter.
Mas isso vai nos abalar, porque ele falou que não vai mais comprar Rolls-Royce. Exatamente. É a mesma relevância deles fazerem o blackout. Então, vocês... E daqui a pouco vai ter alguém lá da comunidade woke que vai ser... Blackout é uma coisa que denigre a imagem. Ah, sim, tem que claro. Ser, tem que LGBT ser... Cloud. Não, tem Cloud. que ser... Não, tem que ser afrodescendente Cloud. Afrodescendente Cloud. Não pode falar blackout, porque blackout é feio. Exatamente. Bom, aí é o seguinte. Voltando... A vaca fria. Ao Papa. O Papa. Quando eu morava... É o Papa Capim. Ele era... Papa Capim. Quando eu morava no Chile, tinha uma piada que tinha um cara sobrevoando o Vaticano de helicóptero, um repórter, e aí o piloto de helicóptero diz assim: aqui está o Papa. E aí o cara que não era trouxa disse: não, aqui está la Papa. Tá certo. Tu sabe o que é la Papa, você entende, né? Exatamente. La Papa é... Aqui está a coisa boa, é aqui que o dinheiro que o rola. espanhol chamam de pasta também. Pasta, papa. Exatamente. Aqui é la Papa. La Papa é o melhor. Bom, aí eu queria comentar uma coincidência. Coincidência. O Papa morre e aquela coisa asquerosa chamada Klaus Schwab resolve que não brinca mais, também vai sair. Aí eu fico pensando, teria alguma coisa a ver? Faz parte do esquema, porque o Klaus Schwab, quero que você saiba, é aquele que dizia: no futuro você não vai ter nada e vai ser feliz. Ou seja, você vai ser nosso escravinho e vai ficar contente com isso. Esse cara, eu acho que, sei lá, 50 anos, eu posso estar errado. Não, ele morreu com 88. Não, 50 anos que ele está na cabeça, está na cabeça do International World Economic Forum. World Economic Forum. Pregando as maiores barbaridades, extermínio de uma parte da humanidade, para que eles vivam melhor. Isso com a ajuda daquele senhor Portões, que é muito bonzinho. É um grupo, né? Que é dono da Pfizer, ele resolveu envenenar toda a juventude para morrer com 16 anos por parada cardíaca. Jorge Soros. Exatamente. Essa gente fina que esse você Soros sabe quem é. Vai tomar Soros na veia já. Bom, vamos ver. Vamos ver o que temos para o momento. Exatamente. Então tem essa história de Felipe Martins que a gente falou. Eu tenho que anotar, vocês desculpem, eu não esqueço, é tanta coisa. Olha, no domingo de Páscoa, eu não sou católico, mas eu fico sabendo das coisas, né? No domingo de Páscoa, aquele carinha legal, aquele padre legal, Júlio Lancelotti, rezando a missa de Páscoa, levantou uma bandeira da Palestina. É um cara fino, né? É um cara fino. Pinóquio, como dizem. É o Pinóquio. Pinóquio, exatamente. Porque ele gosta desse assunto. Gosta. Gosta. E, obviamente, o serviço de inteligência israelita, que são dois. A Mossad para assuntos externos e a Shin Bet para assuntos internos. Shin Bet é só dentro. Exatamente. Está tudo anotado, até quem são o nome das vítimas do Lancelotti. Bom, dentro dessa zona toda, tinha um pessoal, Harvard era uma espécie de Pix da canalice brasileira. Então, quando tinha que falar alguma coisa nos Estados Unidos, Boca de Veludo ia fazer um discurso em Harvard, e Harvard dava aquela cobertura de isso é uma coisa séria. Credibilidade. Bom, o que aconteceu, Pedro? De aluguel. Tiraram a grana de Harvard. Agora eles vão ver o que é bom para todos. Aí tinha gente que lá parece que tinha uma, eu não sei, tinha uma deputada, alguém que estava convidada para ir para lá, já não vai mais. Exatamente. Porque já acabou. Acabou. Harvard, o Trump sacou que Harvard era assim um pix da bandalheira brasileira. Da depravação. Depravação também. E os caras saíam para fora com bandeira da Palestina, os estudantes também perderam as bolsas. Do rio até o mar, que é aquela música que quer jogar Israel todinha dentro do mar. Exatamente. Isso vocês vão ver, tá certo? Que é bom para todos. Agora, Pedrinho, meio para encerrar o programa, porque isso aqui é legal. Pedrinho, é o seguinte, faz anos que eu ouço uma coisa que eu sempre neguei. Eu não vou falar disso porque isso é bobagem, estão inventando, etc. Tal. Isso é teoria da conspiração.
Não vou entrar nessa, etc. Dia 17 de abril, parece que chegaram às mãos de Trump. Sei. Sabe quem é Trump? Não, o Sei. Laranjão. Laranjão. O Laranjão, a inteligência militar dos Estados Unidos confirmou que Barack Hussein Obama era membro estrangeiro da CIA infiltrado para destruir os Estados Unidos. A operação Paper Sword é espada de papel. Paper Sword, certificado de nascimento, trouxe o certificado de nascimento de Obama falsificada. Obama teria nascido em Mombasa, no Quênia, em 1961. E aí, complementando, isso aqui o Trump já falava lá atrás. Parece que agora está confirmado. Mas o que eu sempre neguei, isso aqui nem sei se é certo ou não é. Mas se é certo ou não é, não sei. Mas o que eu sempre neguei e que agora estou começando a achar que é verdade, é que a Michelle Obama, na verdade, nasceu Michael Robinson. E fez uma transição de gênero em 1980 com recursos de uma operação psicológica chamada Lantern Sky, a Lanterna do Céu. E isso foi feito no National Military Medical Center. E esse centro militar se chama Walter Reed. E parece que existem declarações juramentadas de que isso aconteceu e que a mulher do Obama era homem, é uma trans, e que Sasha e Malissa, creio que Malia, as duas filhas são de barriga de aluguel. Então, isso para mim é a cereja do bolo. Se é certo ou não, isso é outro problema. Agora, eu estou ouvindo isso há 2 anos. E quando existe fumaça, e você está cheirando fumaça há mais de 2, 3 anos, deve ter um fogo em algum lugar. Algum foguinho que seja. Exatamente. É como o fogo na Amazônia, que esse governo bateu todos os recordes anteriores. Isso porque a tartaruga ninja, que é a ministra do Meio Ambiente, dizem que, na verdade, ela é irmã do ET. Então, ela não pode ser nem processada aqui pelas leis terráqueas. É verdade. Então tá bom. Bom, muito gente, obrigado. Estamos chegando ao fim. A gente, como vocês, estamos curiosos para saber se alguém fotografou o Felipe Martins, que ele vai ser preso. Imagina ele assinando a entrada no hotel, né? E daí é preso, porque já teve uma multa em cima dele porque alguém fotografou ele com o Sebastião Coelho. Exatamente. Né? Que alguém fotografa. Olha, eu juro por Deus, eu sou tão espírito de porco que eu gostaria de estar lá só para fotografar o cara para ver o que vai acontecer, sabe? Vira linguiça. Se é espírito de porco, vira de linguiça. Não, mas daí viro eu linguiça, eu não quero virar linguiça. Tá certo, tá bom. Bom, um abraço. Eu não sei mais nem o que falar. Olha, juro por Deus, a gente perde um pouco o vocabulário, os adjetivos, porque não dá mais para inventar. Não, mas dá para qualificar o Brasil? Dá para qualificar. Merda. Talvez. É a casa da mãe Joana com aquele símbolo da dama de espadas na porta. Sei. Que os entendidos vão entender. E aquela plaquinha dizendo assim, como é que é? Fiado só amanhã. Não. É da Guarda Civil. Toda casa dessas aí tem uma plaquinha da Guarda Noturna. Guarda Noturna. Da Guarda Noturna. E uma lâmpada vermelhinha. Uma lampadinha vermelhinha. Exatamente. Que, aliás, teve uma ex-primeira-dama que iluminou todo o Palácio da Alvorada de vermelho. Ficou próprio. Né? Exatamente. Exatamente. Tá certo. Bom, vamos aguardar, vamos ver. Estamos curiosos, eu e Pedrinho, tá? O pessoal está na última embira. Para quem gosta de termos nacionais, podem procurar o significado. Embira. Tá certo. Digo para eles ou deixo que eles procurem? Não, deixa eles procurar. Um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Olha, é o seguinte, tenho que lembrar vocês. Se inscrevam no programa. Para de ter medo, gente. Enquanto vocês tiverem medo, a AM continua. Tá? Vocês têm que mostrar que vocês estão vendo. Sabe? Aquela história, o rei está nu. Tá? Então precisa de uma criança para falar, tem aqui 2 velhos falando, o rei está nu. O rei, o imperador Glande,
tá tudo nu. É. Então, tanto que dois velhos falando em vez de uma criança, porque criança não tá vendo, mas vocês estão pancando criança. Tem que ver, o rei, o imperador e sua corte estão em Pelotas. Em Pelotas. Em Pelotas, exatamente. E não é no Rio Grande do Sul. Não. Um beijo Tchau, grande, tchau. até o próximo programa. Tchau, tchau.